Essa noite eu quero falar sobre o combustível para o avivamento. Tobias, capítulo 3, versículo 16. Na mesma hora foi ouvida a oração de ambos, na presença da glória de Deus. Vamos repetir todos juntos? Na mesma hora foi ouvida a oração de ambos, na presença da glória de Deus. Vamos aplaudir essa palavra. Aleluia! Eu quero falar sobre o combustível para vivermos um avivamento. E esse combustível é a oração. Quando nós oramos, nós chegamos à presença de Deus. Então, se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer experimentar agora essa graça de entrar na presença de Deus, esse meio para que nós possamos buscar a face do Senhor mais rapidamente é a oração. É isso que esta palavra está dizendo aqui. Na mesma hora foi ouvida a oração de ambos, na presença da glória de Deus. O livro de Tobias, ele é um livro fantástico e ele também é um livro muito dramático. Esse livro aqui, ele foi escrito há 200 anos antes da vinda de Cristo. Então o povo de Deus, ele estava sofrendo no exílio. Então o povo aqui de Tobias era da tribo de Neftali, que era do reino norte. Então eles foram deportados para o reino da Síria. E ali eles viveram por 200 anos num cativeiro de escravidão. E longe da pátria deles, muitos judeus estavam abandonando a sua espiritualidade, abandonando a sua fé. Então esse livro aqui, ele foi escrito para exortar os judeus a não abandonar a sua esperança. Porque existe um Deus que o tempo todo está voltado para nós e ouve a nossa oração. E quando nós oramos, esse Deus intervém. Então, Tobias, se depois você quiser ler como tarefa de casa, você vai ver que ele foi um homem radical em sua fé. Então, essa tribo de Neftali, porque eles estavam longe de Judá, de Jerusalém, eles começaram a abandonar o Senhor e a adorar outros deuses, o Deus de Dan. Então, Tobit, desde criança, ele vai ser fiel ao Senhor, radical ao Senhor. Ele vai falar lá no versículo 6 do capítulo 1, que muitas vezes ele subia para Jerusalém sozinho. E ele mantinha os olhos nas Sagradas Escrituras, mantinha os olhos em oração, como um verdadeiro homem que busca o avivamento o tempo todo. Ele não se esqueceu de Deus, e ele ia orando, e ele ia fazendo boas obras. Então você vai ver que ele dava muitas esmolas aos pobres. Quando o rei matava um judeu e jogava o judeu ao relento, ele pegava esse judeu, enterrava, sepultava ele conforme os preceitos de Yahvé, e por isso ele começou a ser perseguido. Todas as vezes que alguém vive a radicalidade da sua fé, essa pessoa começa a ser perseguido. E não foi diferente com a vida de Tobit. Então esse homem radical, ele começou a ser perseguido ao ponto de todos os seus bens serem confiscados. Para agravar a situação, um belo dia, ele está na sua casa antes de partir para longe de tanta perseguição que ele estava sofrendo. Vêm uns pássaros do céu e vão derrubar fezes bem nos seus olhos, e ele vai ficar cego. E Tobit ficou cego por 4 anos. Para agravar a sua situação, a sua mulher, não aguentando aquela humilhação, não aguentando aquela provação, começou a falar mal do Deus de Tobit. E Tobit, naquele momento, ele ficou tão desolado, mas tão desolado, que ele pensou em se matar. No mesmo tempo, havia uma mulher chamada Sara. Essa mulher também estava passando por uma grande aflição. O texto, o livro, fala que havia um demônio
chamado Asmodeu. E o que acontecia? Todas as vezes que chegava na noite nupcial, aonde Sara ia ter a sua noite maravilhosa com o seu príncipe encantado, esse demônio vinha e matava o seu noivo. Então ela não chegou a ter uma relação, a constituir aquilo que é o sonho dela, ter filhos, uma família. E por 7 vezes, todas as vezes que ela chegava nessa noite nupcial, o esposo dela, o noivo dela, morria na grande noite da sua vida. Então, uma das escravas do pai de Sara também vai começar a humilhar Sara. E Sara, ela ficou tão abatida, mas tão abatida, que também como Tobit, ela pensou em se matar. Olha comigo aí no versículo 1 do capítulo 3, nós vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Primeiro, Tobit, entristecido, no meu íntimo, pus-me a suspirar e chorar, e comecei a orar entre gemidos. Agora olha comigo aí no versículo 10, falando Sara. Naquele dia, quebrantada em seu íntimo, a moça debulhou-se em lágrimas e subiu no aposento superior de seu pai. O que fala o texto aí? Com a intenção de se enforcar. Então os dois, diante da tribulação, diante da perseguição, começaram a ter pensamentos suicidas. Eles começaram a desejar a sua morte. Mas o texto continua falando assim: pensando melhor. E aí eu quero que você leia lá no versículo 11. Naquele momento, ela ergueu as mãos para o lado da janela e pronunciou esta oração. E aí você entende o versículo 16. Na mesma hora, foi ouvida a oração de ambas na presença da glória de Deus. Antes de continuar essa pregação, quero pedir para você ficar de pé aqui. Eu queria que nós ficássemos de 2 a 2. E você desse a sua mão para uma das pessoas que está do seu lado. Dá a mão mesmo, não, de 2 a 2. Dá a mão de frente. Frente, isso. Fecha um pouquinho seus olhos aí. Existe alguma situação na sua vida, alguma tribulação, alguma dor, alguma enfermidade, uma crise, algo que tem roubado a sua paz, que tem matado a sua espiritualidade, que tem feito com que você tenha se arrefecido na sua capacidade de sonhar? A palavra fala que na mesma hora, a oração de ambos subiu, chegou à presença da glória de Deus. Eu quero que você agora, antes de continuar essa mensagem, que você fizesse a oração mais sincera da tua alma agora. Porque a palavra de Deus, ela é um acontecimento. Ela realiza aquilo que ela nos fala. Para Deus, o verbo, a palavra e a ação estão no mesmo tempo. Quando Deus fala, Ele já está fazendo. Quando Ele faz, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então ore agora, coloque a tua causa. A tua causa vai chegar na presença de Deus. A tua causa vai subir agora. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração, que muitas vezes tem feito você chorar, lamentar, tem realizado no seu coração vontade de desistir, um sonho
está distante no teu coração. Eu quero provocar você a orar nessa noite. Eu quero provocar você a acreditar no poder da oração, que o teu clamor agora vai chegar no coração do nosso Deus amoroso. Quero provocar você a fazer uma oração sincera, como o Tobit, como Sara, que estavam ali pensando em se matar, mas naquele momento eles decidem trocar o desejo de se matar por orar, por confiar novamente no Deus Todo-Poderoso. Comece a clamar agora, porque a oração de ambos vai chegar agora na presença de Deus. Deus vai tomar conhecimento, o Senhor vai intervir de maneira poderosa quando você começar a acreditar no poder da oração. A oração é esse combustível para vivermos um grande avivamento em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça o sinal da cruz na testa aí desse cabeção que você orou. Pode se assentar. O dia que a sua oração for respondida, eu quero desafiar você a testemunhar, primeiro para essa pessoa que orou por você, segundo para toda a comunidade. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve e responde a nossa oração. Meus irmãos, esses dois servos de Deus, eles estão passando por um momento de angústia, eles estão passando por um momento de depressão, eles estão passando por um momento de desolação, ao ponto de pensar em se matar. Sara, ela pensou naquele momento em se enforcar. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a cada 1 minuto, 20 pessoas tentam se suicidar no mundo. As estimativas são que até 2030, o número de pessoas doentes, depressivas, com ansiedade, com estresse, vivendo a vida como um tédio, como uma morte, vai aumentar gradativamente ao ponto de dobrar o número de pessoas que vão tentar se matar por causa das tribulações, por causa das perseguições, por causa das dificuldades. E olhando para esse texto, Deus vem falando ao meu coração, quantas vidas não poderiam ser salvas se essas pessoas, no momento da dor, trocassem o desespero pela oração. Quantas vidas poderiam ser transformadas se no momento da tentação, do pecado, nós trocássemos a sedução do pecado pela oração? Quantas pessoas poderiam ser evangelizadas se nós, quando sentimos o chamado de Deus para orar, abandonássemos aquilo que nós estamos fazendo, as nossas prioridades, a nossa preguiça, para dobrar os nossos joelhos para orar? Quantas coisas poderiam ser transformadas em realidades que nós estamos passando de tribulação em nossas vidas se nós trocássemos o ativismo por meio da oração? Nós vamos ver dois servos de Deus que fizeram essa experiência maravilhosa de se entregar à oração. Muitas vezes tem nos faltado a unção, muitas vezes tem nos faltado a alegria, muitas vezes tem nos faltado a coragem, porque nós não colocamos a oração como uma prioridade. Nós oramos em última consequência. Nós tentamos resolver as situações de nossa vida por todos os meios. Enquanto nós não encontramos mais uma solução, nós recorremos à oração. Quando nós deveríamos fazer o contrário. Quando nós deveríamos, em primeiro lugar, rezar. Tanto para as coisas grandiosas que nós fazemos em nossa vida, mas também para as coisas pequenas do dia a dia. Quantas coisas poderiam ser apressadas, quantas intervenções, quantas vidas transformadas se nós optarmos em sermos homens e mulheres de oração.
guerreiros de oração, que buscam a face do Senhor o tempo todo. Quando nós não oramos, diz os padres da igreja, os santos da igreja, eles dizem que nós somos como um soldado que vai para a batalha sem as armas. É por isso que nós muitas vezes nos sentimos incapazes diante dos sofrimentos que nós passamos em nossa vida. É porque tem nos faltado uma vida profunda de oração. Quando nós não oramos, nós somos semelhantes a um carro sem gasolina. Você pode ter um melhor motor, você pode ter o carro do ano, mas se ele não tiver combustível, ele não vai sair do lugar. Imaginem vocês que um lugar está pegando fogo e de repente você liga para o bombeiro e o bombeiro sai imediatamente, passando todos os carros na rodovia para chegar no lugar para apagar esse fogo, e quando eles vão ligar as bombas de água, eles percebem que não tem uma gota de água dentro daquele carro. Assim é na nossa vida, quando nós não temos uma vida de oração. Quando nós não temos uma vida de oração, diz os santos, nós vamos vivendo de reservas espirituais. E nós não podemos viver de reservas espirituais. Nós vivemos aqui, reunimos para pedir ao Senhor um abastecimento. Nós viemos aqui pedir para o Senhor nos encher, para nos transformar, mas nós não nos mantemos cheios do Espírito Santo, porque nós não temos uma vida de oração, porque nós não decidimos radicalmente em ter uma vida profunda de oração. E aí eu quero falar para você que existem várias formas de Deus falar conosco. É claro, Deus fala por meio da sua palavra, como Ele está falando agora. Deus fala por meio dos irmãos de comunidade. Como que é bom quando alguém impõe as mãos em nós e traz uma palavra de salvação, de cura, de libertação, de direção para uma situação da nossa vida. Deus fala através dos sonhos, Deus fala através dos acontecimentos, de louvores. Mas Deus estabeleceu uma única maneira de você falar com Ele: a oração. Sem a oração você não chega na presença de Deus. É a oração que vai fazer você se aproximar do trono da graça. É a oração que vai fazer você fazer a experiência maravilhosa de colocar as suas aflições, os seus sonhos, os seus desejos no coração de Deus. Se nós não orarmos, nós não vamos experimentar a intervenção de Deus. O tempo todo nós vamos ver nas Sagradas Escrituras o Senhor falando: invoca-me, clama por mim, não deis descanso a mim, até que Jerusalém se transforme em um poema para o mundo. O tempo todo o Senhor está esperando alguém que se coloque na brecha entre o povo e Ele para intervir na história da humanidade, mas diz a sua palavra que Ele não tem encontrado. O Senhor tem buscado adoradores que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade, e o Senhor não tem encontrado, porque nós somos uma geração que tem deixado de orar. Nós somos uma geração preguiçosa, que queremos tudo para a hora, e muitas vezes nós confundimos o mover de Deus, que é o milagre, com mágica. Nós achamos que nós vamos vir num grupo de oração e Deus tem a obrigação de resolver as situações da nossa vida. E eu quero falar para você que a oração não é uma coisa pronta. A oração ela precisa ser construída, ela é formada no dia a dia de nossa vida. E quando nós vamos orando, nós vamos nos colocando no caminho, no projeto de Deus, e Deus gradativamente Ele vai mudando a nossa história. E eu quero falar para você que não tem uma vida de oração, ou para você líder que por causa do ativismo, por causa das atividades, por causa dos seus problemas, está orando menos ou parou de rezar. Nada vai acontecer na sua vida enquanto você não se colocar em oração. Deus tem colocado uma palavra no meu coração.
A oração, ela não é tudo. Ela é só 100%. Fala para quem está do seu lado aí essa verdade. Fala assim, a oração não é tudo. A oração, ela é só 100%. Então as coisas não vão acontecer na sua vida. Não pense que o R.R. Soares, o Rodriguinho e o Rodrigo, o mais bonito e o mais feinho, vão trazer um avivamento para o seu coração se você não se colocar em oração. Nós aqui só despertamos o seu coração para você viver uma vida de avivamento, que vai começar hoje, porque nós vamos orar até essa casa tremer. Mas nós precisamos entender isso, que você só vai ter uma vida de intimidade com Deus, você só vai ver Deus agir, você só vai ver o mar abrir diante dos seus olhos quando você se decidir em ter uma vida de oração. Os santos da igreja, eles vão falar sobre a oração, dizendo que a oração torna aquilo que é impossível, possível diante dos nossos olhos. A oração torna aquilo que é difícil, fácil. A oração, ela pode realizar o extraordinário ao ponto que o catecismo da igreja católica fala que é impossível que caia em pecado um homem de oração. Porque o Senhor fala para nós que nós precisamos rezar para não entrar em... Se você não ora, você cai na tentação. Então nós estamos perdendo as batalhas, nós não estamos vivendo aquilo que Deus sonhou para nós, porque nós não estamos rezando como nós precisamos rezar. E o início da renovação carismática era isso. Eles não tinham uma casa de formação maravilhosa como essa, eles não tinham a formação que nós temos como comunidade de Avenice, a riqueza de formação que nós temos. Eles não tinham ministérios articulados, eles não tinham uma experiência de pastoral, de igreja, mas eles tinham joelhos ralados, eles tinham intimidade com o Senhor. A renovação era conhecida como o povo de joelho no chão, o povo que rezava, o povo que acreditava, o povo que intercedia, o povo que o tempo todo estava em oração. E hoje nós vivemos a vergonha de dizer que nós vivemos numa renovação que não é carismática, porque não se manifestam mais os carismas. Muitas vezes nós ficamos perguntando por que os carismas desapareceram, por que os sinais extraordinários, por que Deus não levanta uma mulher como a tia Laura, que quando rezava um Pai Nosso, milhares de curas e milagres iam acontecendo ao redor dela, ao ponto de pelo telefone ela rezar e as pessoas serem curadas. Por que as manifestações poderosas de Deus estão sumindo no meio de nós? A causa é única, porque nós estamos deixando de rezar, porque nós estamos rezando menos, porque nós não estamos nos mortificando, assumindo o compromisso de termos uma vida poderosa de oração. Diz o livro de Eclesiastes, capítulo 35, no versículo 20, que quem adora a Deus, quem tem uma vida de oração, é um adorador, essa pessoa é acolhida por Deus, e a oração do adorador penetra os céus como um incenso, e chega ao altar de Deus, e não se cansa enquanto o Senhor não fizer justiça. Então, quando você começa a ter uma vida de oração, a sua oração é como um incenso. Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, ela sai dos limites da casa de formação, ela sai dos limites do teu quarto e ela vai tocando ao céu. E diz a palavra que ela penetra as nuvens e ela não se cansa até chegar ao coração de Deus. Santo Agostinho falava assim: no mesmo momento que a sua oração sobe, a mão de Deus desce. A graça
de Deus, ela vai descendo. É isso que nós estamos vendo aqui no versículo 16, de dois adoradores que na dor, que na provação decidiram ter uma vida de oração. Na mesma hora, o versículo 16 diz: a oração de ambos foi ouvida na presença da glória de Deus. Como que você quer travar as suas batalhas? Com Deus ou sem Deus? Com a bênção de Deus ou sem a mão de Deus? Se nós queremos experimentar a intervenção de Deus em cada detalhe da nossa vida, nós precisamos decidir a ter uma vida de oração. Quando nós rezamos, o Espírito Santo realiza em nós 3 coisas. Primeiro, o Espírito Santo ele vai iluminar a nossa mente. Então São Tomás de Aquino, ele fala que nós não devemos rezar para que Deus faça a nossa vontade, mas nós devemos rezar para que nós possamos descobrir qual é a vontade de Deus. Então a primeira coisa que vai acontecer com você, se você começar a ter uma vida de oração, é que você agora vai passar a ter a mente de Deus, os pensamentos de Deus. Então quando nós vamos orando, Deus vai nos dando entendimento, Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos dando direção. E Ele vai afinando os sentimentos do nosso coração à vontade dEle. A palavra de Deus fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E eu louvo a Deus por essa palavra. Sabe por quê? Porque a mesma palavra de Deus em Efésios 3:20 fala que Deus realiza em nós infinitamente mais de tudo aquilo que nós possamos imaginar ou pensar. Então, muitas vezes, porque nós não recebemos essa experiência de iluminação na oração, nós nos apresentamos diante de um Deus tão grande, mas rezamos diante de um Deus tão pequeno. Então, nós não somos ousados, nós não somos atrevidos, e nós não vivemos em expectativa de fé, porque nós não deixamos Deus trabalhar em nossa mente, para que nós possamos sonhar os sonhos que Ele tem para cada um de nós. Segundo, quando nós começamos a ter uma vida de oração, Deus vai inflamando o nosso coração. Então a oração vai fazer com que o teu coração fique inflamado por amor a Cristo. Então é a oração que vai fazer o nosso coração se transbordar diante desse amor de Deus tão poderoso que se derrama sobre cada um de nós. Quanto mais você rezar, quanto mais você se entregar à oração, mais você vai amar a Jesus. Porque a oração ela vai convencendo o nosso coração do amor de Cristo por cada um de nós. Uma das grandes exortações que o Senhor tem dado à nossa comunidade é que nós estamos abandonando o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é Jesus. Então quando você lê a carta de Éfeso, você começa a ficar espantado. Porque naquela época havia um imperador chamado Domiciano, que ele era pior do que Nero. Ele perseguia e matava os cristãos violentamente. E aquela igreja é uma igreja que, mesmo sendo perseguida, ela estava em missão. Ela suportava os maus. Ela vencia os falsos pastores que vinham pregar naquela igreja e falar mentiras. Ela passava e sofria por causa do nome de Jesus, mas ainda assim o Senhor vai falar para aquela igreja: eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. O que o Senhor estava falando para aquela igreja? Vocês estão abandonando a vida de intimidade comigo. Vocês estão abandonando a vida de oração. Porque nada
pode destruir a igreja de Cristo. Porque o Senhor prometeu que as forças do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nenhuma perseguição, nenhum demônio é capaz de destruir a igreja de Jesus Cristo. A única coisa que é capaz de destruir a igreja de Jesus Cristo é se nós deixarmos de orar, se nós abandonarmos o Senhor. Porque o Senhor fala que sem mim nada podeis fazer. Nós morremos por falta de conhecimento, de experimentar a presença de Deus. A igreja de Éfeso, hoje, ela não existe mais. É pedra sobre pedra. Porque eles não se arrependeram, eles não se converteram e eles não voltaram à prática inicial, à vida de oração. Você quer que essa comunidade aqui dure por muitos anos? Você quer? Então você precisa começar a orar mais. Você precisa rezar. Se você quer ver crianças entrando no caminho do Senhor, adolescentes sendo batizados no Espírito Santo, jovens entregando a vida para Jesus, se você quer ver famílias sendo restauradas, a cada dia o Senhor acrescentando mais pessoas aqui nessa casa de oração, você precisa fazer a sua parte, você precisa ter uma vida de oração. Olha a Bíblia, e você vai perceber que nenhum milagre acontece sem a cooperação do homem. Então, para Deus multiplicar os pães e os peixes, Ele vai esperar que um menino simples coloque tudo aquilo que ele tem na mão do Senhor. Para o Senhor ressuscitar Lázaro, Ele vai falar para Marta e para Maria: tirai a pedra. Então nós somos aqueles que precisamos fazer a nossa parte para que o mover de Deus aconteça. E esse mover de Deus vai acontecer à medida que nós nos entregarmos à vida de oração. A oração ilumina a nossa mente, a oração inflama o nosso coração e a oração coloca as palavras acertadas na nossa boca. Então, quando nós começamos a orar, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos revestindo com o seu poder e com a sua autoridade. Nós recebemos unção. A unção é uma capacitação que Deus dá para que você possa realizar as obras em nome dEle. Então, se você começar a orar com poder, com fervor, com perseverança, você vai começar a perceber que Deus responde às nossas orações. Se você é missionário aqui na comunidade, e se você começar a se entregar a uma vida de oração, você vai experimentar no seu ministério uma nova unção. Se você é pai de família, mãe de família, e começar a encher a tua casa de clamores, de louvores, de oração, você vai experimentar na sua casa uma mudança radical. Olha lá para Pentecostes, primeiro encheu a casa, depois encheu os corações. A tua casa já está cheia da glória de Deus? Então eu quero convidar você nessa noite a nós enchermos essa casa da glória de Deus. Porque o Senhor vai colocar na nossa boca palavras acertadas. E nós vamos orar com poder. E as vidas vão começar a ser transformadas. Isso é um verdadeiro avivamento. O avivamento ele começa aqui, mas ele não pode acabar aqui. É algo que tem que nos fazer progredir na nossa vida espiritual a cada dia. E tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Quero encerrar? Só quero dar um testemunho aqui rápido para vocês. De oração eu tenho uns 1000 testemunhos para dar. Mas eu quero dar o último, mais recente. Semana passada foi a semana mais puxada do nosso projeto de avivamento. Nós saímos 4 dias, não foi? Fora isso, eu preguei uma Paula Apóstolo e ainda evangelizei 2 escolas, de manhã, à tarde e à noite. Numa semana eu fiz 17 pregações. A Jéssica, ela está estudando para concurso. E essa semana passada foi o concurso dela. Então foi a semana que ela tinha mais atividades para fazer. Além de todas as atividades, ela precisava estudar muito. E todos os dias eu ia chegar, como Andrades é longe de tudo,
Eu ia chegar por volta de meia-noite, meia-noite e meia, 1h. Todos os dias eu ia chegar muito tarde, cansado, e ela também cansada. E de repente eu olho para ela olha para mim, e nós vamos falar lá na nossa cama. Vamos começar a ter uma vida de oração para valer? Vamos fazer uma campanha de oração? Vamos, mesmo cansado, nessa semana, fazer a nossa oração pessoal e tirar um tempo para a gente rezar e orar a Deus por umas causas que nós estamos precisando ver a mão de Deus agindo. E nós fizemos esse propósito. No primeiro dia que nós começamos a orar, na segunda-feira, começamos a rezar, de repente Deus dá uma palavra na oração. Joel 2:23. Dançai e cantai, filhos de Sião, porque eu estou enviando a chuva mansa e a chuva forte. Naquela hora ali, eu entendi que Deus tinha respondido a oração nossa. E eu falei, amanhã nós vamos ter uma resposta de Deus, mas ainda não é aquilo que Ele tem preparado para nós. Chegou no outro dia, a Jéssica abre o e-mail dela. Nós estamos passando por muitas dificuldades financeiras, como nunca nós passamos. E aí, de repente, o professor da faculdade dela, o diretor da faculdade, manda um e-mail para ela e fala assim, Jéssica, apareceu mais 2 aulas na faculdade, você não aceita elas? Deus estava movendo a sua mão para responder às nossas orações. Eu quero desafiar você a fazer uma campanha de oração, a começar a orar por causas impossíveis. Eu tenho uma lista de causas impossíveis, mas também começar a rezar por coisas pequenas, que não estão sendo transformadas em nosso dia a dia, porque o nosso Deus ouve a nossa oração. Quando Tobit e Sara fizeram esta oração, eles vão experimentar a glória de Deus. Olha aí comigo no versículo 17. E o anjo Rafael foi enviado para curar os dois, a Tobit para tirar as escamas das manchas brancas de seus olhos, a fim de que ele pudesse enxergar com os seus olhos a luz de Deus, e Sara, filha de Raguel, para dá-la como esposo a Tobias, filho de Tobit, e prender Asmodeu, o demônio malvado. De fato, é a Tobias que cabia receber Sara, em lugar de todos que haviam querido possuí-la. Naquela hora, Tobit voltou para o pátio, para dentro da casa, enquanto Sara, filha de Raguel, descia também com ela ao aposento superior. Então, naquele momento que a oração deles chegou à presença de Deus, Deus começou a intervir na vida de ambos. Primeiro, Ele enviou o anjo. Então, o anjo na Bíblia é a presença do próprio Deus. Quando nós oramos, Deus entra nas nossas batalhas. Segundo, Tobit, que era cego, recebeu a cura de suas enfermidades por meio da oração. Terceiro, Tobit abençoou o seu filho Tobias, porque ele vai conhecer a mulher da sua vida, Sara. Quando nós oramos, nós abençoamos a nossa família. Quarto, Sara foi liberta da opressão do demônio. Quando nós oramos, nós somos libertos das opressões e do combate espiritual, desse inimigo que quer destruir, matar e roubar os nossos sonhos. Quinto, Sara realizou em sua vida o seu maior sonho, a sua vocação: conhecer um esposo, ser mãe e ter uma família debaixo da glória de Deus. Só isso que aconteceu quando eles começaram a orar. Então isso vai acontecer na nossa vida se nós começarmos a levantar um clamor a Deus. E eu quero provocar você nessa noite a rezar. Feche um pouquinho os seus olhos. Não faça outra coisa.
enviar uma unção para curar. Se você está enfermo, Ele quer enviar uma unção para abençoar a sua família. Se você chegou aqui sofrendo por causa de alguma situação familiar, algum membro da sua família que está longe do Senhor, ou então tem passado por um momento de tribulação, o Senhor quer nessa noite libertar você das opressões, dos pecados, das fraquezas. O Senhor também quer entrar no mais profundo do seu coração, para te dar a capacidade de você viver a sua vocação, para que os seus sonhos sejam realizados. Não é pelo tamanho do exército, nem pela quantidade de nossa força, mas é pelo poder que vem do alto, que a nossa vida é transformada para a glória de Deus. Então comece a rezar, comece a invocar o nome do Senhor nessa noite, para Ele ir iluminando a sua mente, para Ele ir colocando na sua mente entendimento, sabedoria, discernimento. Comece a orar agora para Ele inflamar novamente o teu coração, para Ele inflamar o seu coração até transbordar de amor. Comece a orar agora para que você possa experimentar a unção, porque a oração do justo tem poder. A oração tem poder, diz a palavra. A sua oração pode mudar agora a história de pessoas que estão distantes daqui. A sua oração agora pode abrir portas que estão fechadas. A sua oração agora pode te dar um renovo espiritual, um avivamento. A sua oração agora pode devolver a você a alegria de ser salvo, a intimidade com Jesus, o entendimento. A sua oração agora pode curar as suas decepções, as suas mágoas, as suas tristezas, o seu desânimo. Você que está passando por tribulações no seu casamento agora, e talvez a pessoa que você ama ainda não está aqui, eu quero desafiar você a orar, a clamar o nome de Jesus nessa noite. Naquele momento a oração de ambos chegou, a presença da glória de Deus, e Deus enviou, diz a palavra, a provisão. Nós tenhamos preguiça, Senhor, nós abrimos, Senhor. Então comece a buscar o Senhor nessa noite. Comece a buscar, você jovem que está aqui. Eu quero desafiar você a pedir para Jesus um fogo novo no teu coração. Muitas vezes você fica esperando dos líderes, você fica escondendo atrás dos líderes. Chegou a tua hora, chegou a tua hora. Tudo começa pela oração. Comece a clamar ao Senhor. Eu sei que aqui em Bueno Brandão vocês têm passado por dificuldades para chegar aos jovens nas escolas. Eu sei que vocês têm passado por dificuldades para alcançar pessoas através da evangelização. Isso não é diferente em outros lugares, mas tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Você que quer ser liberto
de um pecado, de um vício, de uma dor, de um trauma. Vai se unindo agora ao Senhor, vai se unindo, e nós vamos subindo, 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 subindo. À medida que nós vamos buscando as coisas do alto, à medida que você vai elevando o seu clamor ao Senhor, à medida que você vai desistindo de matar os seus sonhos, de desistir dos seus projetos, e vai trocando a decepção pelo clamor, pela oração. Algo no céu começa a acontecer. Algo no céu vai acontecer nessa noite. Eu creio, eu profetizo. Algumas pessoas vão sentir nessa noite o seu coração queimar, a sua mão queimar, a sua boca queimar. Algumas pessoas que não oram em línguas vão receber esse dom do Espírito. Se você começar a clamar o nome de Jesus, tenha a expectativa que Deus está ouvindo a sua oração agora. Oh meu Jesus. Chama pelo nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e clamar a mim, eu ouvirei do céu e eu sararei a face da terra. Se dois de vós desejarem qualquer coisa na terra e pedirem ao Pai em meu nome, o Pai do céu o concederá. Pois todo aquele que procura acha, todo aquele que bate, a porta será aberta. Clame. Clame o nome de Jesus, clame. Temos ao patamar de termos um novo conhecimento de Ti. Nós viemos